Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje então para trabalharmos as semanas 3 e a semana 4 do PET. Até então a gente estava fazendo separado, né? Uma semana 1, uma semana 2 e agora a gente vai fazer a 3 e a 4 juntos, ok? Eu acho que eu vou gravar dois vídeos, um para 3 e um para 4, para que vocês não confundam aí os assuntos, tá? Tudo tá dentro do mesmo tema, o artigo de opinião que a gente vai ver aqui. Inclusive, mais pra frente, eu vou postar para vocês um esqueminha, alguns esquemas de como eu devo produzir um bom texto, são dicas, entendeu? Estratégias, dicas, assim, do que você, por exemplo, você tem um tema, aí como você desenvolve aquele tema no primeiro parágrafo, no segundo, quais são os parágrafos de argumentação, a conclusão, o que eu devo colocar, como é que ela deve ser feita, tá? Tendo como norteador, digamos assim, o Enem. Ah, professora, mas eu nem penso em fazer Enem, mas é um bom norteador ainda assim, porque não só o Enem cobra textos dissertativos, argumentativos, tá? Às vezes numa empresa que você queira entrar, né? Você passe por um processo de seleção em que eles peçam que você produza um textinho, tá? Um outro concurso em nível de segundo grau, chamado em nível ensino médio, né? Então, é interessante, sim, muito mais que interessante, né, pessoal? É bem importante, é fundamental que vocês desenvolvam a escrita e saber opinar por escrito é bem importante mesmo. Bem, na semana 3, então, pegando aqui, vem escrito lá uma explicaçãozinha aqui pra gente, tá? Vem assim, olha, recapitulando. O artigo de opinião é um gênero textual que objetiva deixar clara a opinião do autor sobre algum tema. Normalmente, esse tema é algo atual da sociedade. No artigo de opinião, o autor pode escrever usando a primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Além disso, então está falando que ele pode escrever, mas ele pode escrever também na terceira do singular, tá? E colocar um sujeito que não está visivelmente claro ali. Então, ao invés de falar assim, eu penso que, aí ele coloca, na sociedade atual, acredita-se que, por exemplo, tá? Continuando, além disso, o texto deve obedecer à variante formal da língua portuguesa. O que é isso? A norma padrão. Eu não posso escrever um artigo de opinião usando a variante informal do dia a dia, por exemplo, usando abreviações de internet, né? Usando gírias. Então, não posso colocar ali um TB, um VC, tá? Não. Há algo muito importante nos artigos de opinião. O que seriam? As estratégias argumentativas, já que o objetivo do autor é convencer o leitor de alguma coisa. Essas estratégias argumentativas dizem respeito até mesmo aos tipos de argumentos que são usados no texto. Depois eu vou passar isso para vocês também, tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma situação corriqueira, usual. Você está conversando em família, num grupão ali, e aí você está falando que seu cachorro ficou doente, tem um amigo seu ali do lado que é veterinário. Aí você está falando o que é, aí as pessoas ficam assim, será? Não sei o quê. Aí, ô fulano, não é isso que eu estou falando aqui? Não é isso? Por que você, para validar o seu discurso naquele momento, diante ali dos seus familiares, você chamou o veterinário, amigo seu veterinário, por exemplo? Porque a voz dele valida o seu discurso. Como assim? Ele tem embasamento sobre aquilo para falar. Por quê? Porque ele tem conhecimento, porque ele estudou. Então, isso a gente chama, dentro de um texto, de argumento científico. Argumento de base científica, porque tem a voz da pessoa solicitada ali, ela dá importância
para o texto, ela dá validação para o texto, entendeu? Então, isso acontece em matérias de jornal também, quando eles trazem ali um especialista para falar. Tá falando de economia? Então traz um economista. Tá falando de educação? Então traz alguém da área da educação. Quase nunca levam um professor, isso aí é fato, mas levam alguém da gestão da educação. Tu vai falar de medicina? Pega um médico, né? Então, é por aí, tá? Então, esse é um tipo de argumento. Qual que é um outro argumento também, digamos assim, infalível? Números. Quando são citados números, pesquisas, por exemplo, né? Então, você cita lá, segundo dados do IBGE, quem que vai falar contra números, né? Os números falam por si, muitos dizem. Então, argumento de fundo estatístico, né? Você pode usar no seu texto isso também. Então, existem vários, eu citei 2 aqui, existem vários tipos de argumentos aos quais você pode recorrer no seu texto para produzir, tá? Então, esses argumentos são a base de sustentação de um texto de opinião, tá bom? Você tem a tese, né, que é a ideia a ser defendida, e os argumentos que foram escolhidos para sustentar essa tese. E aí, o texto que eles dão na semana 3, o título é A Natureza Já Não Se Defende, Vinga-se. Pelo título dá para você saber do que o texto vai tratar. E já no título você encontra o quê? A opinião de quem escreveu. Porque dizer que a natureza se vinga já é uma opinião. Não é um fato comprovado. Professora, mas a natureza se vinga. Não, estou dizendo a expressão escolhida. Entendeu? Se tem furacão, se tem seca, se tem chuva em excesso, se, né, é tudo porque estão desmatando a Amazônia. A palavra vinga-se que ele escolheu aqui é uma opinião que ele está dando. Porque cientificamente a gente não olha lá essa palavra vinga-se. Você vai olhar que a natureza dá respostas, digamos assim, né? Mas vinga-se já é a opinião dele e dá pra gente ver qual é essa opinião, então, neste ponto e ao longo do texto, tá? Então, vocês vão ler o texto. Se houver alguma palavra no texto que vocês não entendam na primeira leitura, podem procurar, né, na internet, podem procurar o significado, pode me chamar também, tá? Mas eu tô dizendo assim, no primeiro momento o texto não é difícil não, tá? Se ainda assim você não entendeu alguma coisa, pode me chamar. Depois vem as questões de interpretação, são questões abertas a respeito do texto. Eu só queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, quando fala assim, identifique no texto lido as características, você ir lá, é um comando muito simples que eles estão pedindo aqui, identificar e mostrar, né? É ir lá, pegar e colocar aqui na resposta. Não está exigindo de você uma habilidade sua de processar uma informação. É só você ir lá reconhecer, papum, tá? Por isso que eu demorei antes falando do que é que compõe um texto argumentativo, o que é o argumento, porque é reconhecer isso que ele está pedindo aqui para você, tá? Depois vem na questão 3 aqui tem uma charge, e aí pede para você fazer uma associação entre o assunto tratado na charge e o artigo de opinião, questão aberta também, tá? E aí uma questão 4 bem simplesinha, perguntando o que nós podemos fazer, 3 atitudes que a gente pode ter no nosso dia a dia para diminuir o aquecimento global, tá? Aí você vai pensar assim, nossa, eu, um ser humaninho, nesse meio aqui, o que eu posso fazer para evitar isso? Dá uma pesquisadinha, eu não vou falar, porque senão eu vou dar resposta. Na semana que vem é que eu vou fazer isso, mas dá uma pesquisadinha. Não precisa copiar o que você achar na pesquisa, não. Só dá uma olhada, né? Existem coisas que estão no âmbito de empresas grandes, governos, empresas, mas nós também, como a metáfora que ele coloca ali do beija-flor fazendo a sua parte, tentando matar o incêndio da floresta, acabar com o incêndio da floresta, a gente também, como ser humano, único, individual, a gente pode também fazer a nossa parte, tá? Ô pessoal, eu desisti, eu não vou fazer 2 vídeos não, tá? Aqui termina a semana 3 e já vou continuar direto aqui na 4, até pra, na hora de postar, dá mais trabalho ficar postando 2, tá?
Então, vocês me desculpem aí o vídeo longo, mas assim, se fosse aula seria 50 minutos, né? Nós estamos em 10 minutos agora, a gente está no lucro ainda. Então, a semana 4 agora, tá? Pessoal, eu achei bem bacana o texto. O tema do texto que eles vão dar aqui agora, o bom quando você tá vendo o vídeo é que você pode parar, né? Então, parou lá, fez as outras atividades, aí agora para semana 4 mudou o tema do texto, mas o assunto continua sendo texto de opinião. É gordofobia. Gordofobia. Fobia é medo, pavor, pânico e aversão a, né? Então, é um neologismo. O que é neologismo? É uma palavra que foi criada recentemente, né? Para identificar um fenômeno que existe. Esse fenômeno é real, várias pessoas passam por ele todos os dias, que é um preconceito que algumas pessoas têm e verbalizam, né? Externam esse preconceito contra gordos. Esse preconceito fica evidente quando essas pessoas são obrigadas a passarem por algum constrangimento, alguma situação vexatória. Por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa, a empresa me obriga a usar um uniforme, mas não tem um uniforme do meu tamanho. Então, ou eu coloco um que fica pequeno para mim e eu fico constrangida com aquilo, né? Ou eu sou obrigada a me expor dizendo, olha, não tenho do meu tamanho. Né? Então, vão desde situações assim até a pessoa ficar entalada na roleta do ônibus, né? Então, por isso, elas podem descer pela frente, por exemplo, o motorista não pode obrigar que a pessoa passe, né? Já houve casos em voos que pessoas se negaram a viajar do lado de pessoas obesas, então são situações constrangedoras. Você poderia dizer, mas é engraçado. Rir disso cai naquela questão da falta de empatia, né? Que é você se colocar no lugar do outro. Então, aí, vocês vão ler o texto sobre gordofobia, tá? O texto chama Precisamos Falar de Gordofobia. Então, quem nunca pensou sobre isso, talvez seja um bom momento. E as questões que são pedidas a respeito do texto, pessoal, são todas as questões, assim, muito simples. São questões de identificação, praticamente, sabe? Qual a definição de gordofobia? Tá escrito lá, né? Identifique o que motivou a jornalista tal lá a criar uma marca plus size, né? Uma marca aí para esse nicho de pessoas, né? Esse grupo aí, tá? Depois vai fazer uma relação com o que foi falado no PET sobre direitos humanos, para você conseguir expandir um pouco a mente, o raciocínio, né? A relação de direitos humanos com gordofobia. E, novamente, ações que a gente pode praticar para diminuir os casos de gordofobia. Ok? É só isso. Textinho bacana para ler. Atividades assim que você vai precisar de um tempinho só para você sentar e fazer, mas que não são muito difíceis, não. Tá bom? Nada difíceis. Ainda assim, se você tiver alguma dificuldade, me chama no privado, que aí a gente tenta conversar para esclarecer, tá bom? Então, beijinho para vocês, até semana que vem.